Bate-Papo Agora. É isso aí. Eu sou o Leandro Machado e estou de volta com Bate-Papo Agora. Esta é a segunda parte do programa sobre aprendizagem e desigualdades. Continuam aqui comigo a Cláudia Costin, que é diretora do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais da Fundação Getúlio Vargas, e o professor Maurício Ernica, da Faculdade de Educação da Unicamp, conselheiro da Fundação Tidsetuba. Se você perdeu o nosso primeiro episódio, ainda dá para ouvir na sua plataforma preferida. Segue a gente nas nossas redes sociais e descubra o primeiro episódio dessa série. Maurício, vamos recomeçar falando das nossas escolas públicas. Você costuma chamar a atenção para uma distorção grave do sistema educacional brasileiro. Ao contrário de resolver ou diminuir desigualdades, muitas vezes a escola aumenta o problema. Por que isso acontece? Então, Leandro, na verdade isso não é um problema só do sistema brasileiro. Desde que tem pesquisas sobre educação e desigualdades no pós-guerra, se vê que o sistema de ensino reproduz e com muita frequência amplia as desigualdades. Isso acontece, essas desigualdades se produzem numa relação entre características das famílias e características do sistema de ensino. Eu gosto de, ao invés de falar disso teoricamente, dar um exemplo, que eu acho que é um exemplo que mostra, que evidencia. Imaginar duas crianças, tá? Uma criança que nasceu numa família com pais altamente escolarizados, que são leitores habituais. Então tem muito material escrito em casa. Que leem todo dia, leem livros, revistas. Tem livros em casa, frequentam livrarias. Essas crianças costumam ganhar livrinho na banheira. Livrinho patinho, livrinho com textura, que faz bichinho. De plástico. De plástico, que faz barulhinhos, que você abre, aqueles pop-ups e tal. Essas crianças, com muita frequência, também ouvem histórias todos os dias, desde os dois anos e pouco. Então, o que acontece com essas crianças quando elas chegam na escola? Elas não estão alfabetizadas, mas elas já desenvolveram uma série de competências leitoras. Elas estão habituadas à leitura de um texto narrativo, elas desenvolveram certas estruturas mentais do que é um texto narrativo antes de ir para a escola. Põe ao lado crianças que vivem em casas com pais com baixa escolaridade, com pouco material escrito, que não têm o hábito de leitura, que não leram, não ouviram histórias diariamente, e elas chegam na escola. Bom, chegam na escola completamente diferentes. Uma bem mais preparada do que a outra. Pois é, elas chegam na escola com as marcas da desigualdade social nelas. Então, se essa escola, agora chega a escola, né? A escola se relaciona e vê duas crianças. E uma responde, uma se comporta, uma fala a língua, uma tem o vocabulário da língua da escola. Que linda, que fofa, ai que gracinha, sabe cada coisa, trouxe o livrinho, contribuiu para o grupo, que participativa. E a outra pode estar na escola como vivendo uma série de... Talvez pela primeira vez tendo acesso a livros, etc. Ela vive efetivamente uma situação de estranhamento. Então, ela não sabe, ela não aprendeu uma série de coisas. Quando a escola age com elas sem levar em conta essas diferenças de origem, a escola reproduz e ela pode, mais do que isso, reproduzir e ampliar, porque ela vai fazer um investimento nessa que chega mais próxima a ela e, por muitas vezes, um subinvestimento nessa outra que chega mais distante dela. É essa relação que produz esse fenômeno que você apontou, no Brasil e no mundo. Um estudo do Todos pela Educação
mostrou que 6 em cada 10 brasileiros que começaram a graduação para a formação de professores em 2017 estavam na educação à distância. Isso é 2 vezes maior do que outras áreas do ensino superior. Cláudia, e parece fundamental aí também o papel do professor nesse contexto da escola para diminuir desigualdades e não manter ou aumentar desigualdades. A gente acabou de ouvir o estudo do Todos pela Educação, que também destaca que os professores formados pela educação à distância têm um desempenho pior do que os que se graduam em cursos presenciais, em cursos que até pouco tempo atrás eram os únicos oferecidos. Por outro lado, para muitas pessoas que precisam trabalhar o dia todo ou não têm a universidade na sua cidade, o ensino à distância é a única opção. Tendo esse problema da desigualdade da escola, às vezes reproduzindo a questão de desigualdade e a centralidade do professor, como que você avalia esse cenário de professores cada vez mais se formando em educação à distância e quais os impactos disso para a redução de desigualdades, Cláudia? Bom, primeiro eu vejo com muita preocupação. Eu imagino que com o tempo as tecnologias de educação à distância vão evoluir, eu sou uma pessoa otimista, então espero que melhorem. Mas hoje o cenário que a gente tem é de uma formação inicial do professor completamente divorciada da realidade do chão da escola. Nos cursos presenciais e nos cursos à distância. Então, a diferença é que no curso presencial a discussão em comunidade sobre a realidade da escola ainda tem chance de acontecer. Uma conexão maior com a vinculação à escola de membros daquela classe em formação, também daquela turma em formação para ser professores, também tem mais chances de emergir com força. A forma como esses 46% dos futuros professores que estão estudando em cursos à distância vêm vivendo isso é mais distante ainda da preparação de um médico. Eu costumo usar uma metáfora para comparar um médico, um neurocirurgião, que também metaforicamente falando, no nosso caso de professor, opera cérebro de crianças, ninguém pensaria na preparação dele como futuro médico à distância. Por que a gente pensa com o professor? Porque, na verdade, a sociedade tem uma visão negativa ou, às vezes, até de piedade em relação ao professor e não tratando-o como um profissional. E como o mais importante dos profissionais, é isso, né? O mais importante dos profissionais. Aquele que forma todos os outros profissionais. Mas eu queria complementar com uma outra ideia, que a Carol Dweck, que é uma psicóloga cognitivista, ganhou um dos maiores prêmios de educação há 2 anos. Ela fala um pouco dos pré-conceitos que nós temos sobre crianças em situação de aprendizagem, em que o exemplo que o Maurício citou aparece em várias partes, por exemplo, do livro dela, Mindset, que já foi traduzido para o português. Então, algumas crianças são rotuladas logo como brilhantes e outra como crianças com algumas dificuldades. Essa mesma piedade que às vezes se tem sobre o professor tem em relação ao aluno. Então ele passa a olhar para esse menino brilhante como um menino para quem ela deveria ter altas expectativas de aprendizagem, e o menino que tem dificuldades como alguém que precisa ser protegido e não necessariamente se desenvolverem expectativas maiores de aprendizagem. A gente reproduz, então. Ela vai ter piedade, e isso é uma educação. A educação baseada na piedade é uma educação baseada na piedade é uma educação que não emancipa e que não respeita os direitos de aprender. E ela faz isso porque ela quer? Não, porque ela houve estereótipos em relação a ela, professora, também. Nós temos que mudar isso.
Então acaba se reproduzindo as desigualdades na escola, como a gente vinha falando aqui com o Maurício. Nessas das pequenas às grandes questões da escola, é preciso ficar de olho para que isso não seja um fator de reprodução de desigualdades. Práticas. Então, a gente tem que melhorar a seleção dos professores, mas também as condições de trabalho, salário e motivação. Cláudia, onde essa questão foi enfrentada com bons resultados aqui no Brasil e no mundo? A gente tem algumas referências a serem seguidas aí nesse caso? Eu vou começar falando do mundo. Sem dúvida, o Chile é um modelo para nós. Por que ele é um modelo para nós? Porque não é uma cultura tão distante da nossa, que eu poderia começar falando, por exemplo, de Xangai. Mas o Chile enfrentava problemas muito, e em parte ainda enfrenta problemas parecidos conosco, mas eles resolveram fazer duas coisas fundamentais: tornar mais seletivo o processo de acesso a cursos de formação de professores. Isso mexeu com o imaginário sobre o que é a profissão de professor e, ao mesmo tempo, atraiu muito talento vindo do ensino médio, os melhores alunos do ensino médio para a profissão. O que fizeram eles? Eles colocaram uma nota de corte no Enem deles. No Enem chileno. No Enem chileno, mais alta se você quiser cursar pedagogia ou licenciaturas. Essa é uma abordagem. Para além disso, eles fizeram uma outra coisa. Desde o primeiro semestre do curso de pedagogia, a futura professora ou o futuro professor já começa a ir a uma escola pública. Então você estabelece um diálogo importante entre teoria e prática. Às vezes se diz que há teoria demais nas nossas escolas e as pessoas imaginam, não, então deve ser tudo prática. Não, tem que ser um equilíbrio e um diálogo entre a teoria. Então, aprender Vygotsky, Piaget, lógico, é importante, mas tem que aprender isso em diálogo com a prática profissional. Volto ao exemplo do médico neurocirurgião. Ele também, desde o primeiro ano de faculdade, está no chão do hospital universitário. Posso falar também de culturas diferentes da nossa. Vou falar da Finlândia. A Finlândia já tinha uma educação de alguma qualidade, afinal é um país com muito mais coesão social que o nosso, é um país de origem protestante, então a leitura já estava estabelecida na sociedade como leitura da Bíblia, mas eles não estavam felizes com a qualidade da educação. O que eles fizeram? Tornaram muito mais seletivo o processo de acesso à profissão de professor. Como no Chile. Como no Chile, o Chile fez depois deles, e tornaram o curso profissionalizante. E sabe que fizeram isso em guerra com as universidades, que achavam que tornar profissionalizante, como é a engenharia ou a medicina, degradaria os cursos de educação. Eles venceram essa guerra. Hoje a universidade trabalha bem com esse conceito, mas é importante acrescentar um dado que nós não falamos. Nos dois, o salário do professor é melhor que o nosso. Então, elevar o salário do professor também é importante. Muita gente diz que o problema da educação não é dinheiro, é gestão. É gestão, mas é também dinheiro, porque é uma atividade ser professor, educação intensiva em gente, e tem que ser gente muito bem preparada e atraída para a profissão. Para conseguir fazer a diferença e reduzir desigualdades. E vamos agora para o nosso Ouve que eu te explico. Ouve que eu te explico. Existe uma máxima entre sociólogos, cientistas políticos e educadores
de que não há nada mais desigual do que tratar todos igualmente. Parece contraditório, mas não é. Ou seja, é importante respeitar a diversidade para promover igualdade. E quem vai explicar para a gente é o Maurício. Maurício, como isso se dá em relação ao aprendizado? Então, de certa maneira, a minha resposta anterior já antecipa, né? A resposta o que eu posso acrescentar? Acrescentar é que pode parecer contraditório, mas não é. Por quê? Porque as pessoas, os grupos, trazem diferenças. E se essas diferenças não são levadas em conta, efetivamente o que a escola vai fazer é parecer que está tratando igualmente todos, mas efetivamente se organizando de maneira a favorecer uns em detrimento de outros. Então, é aquilo que você estava comentando agora há pouco da chegada na escola de uma criança que já foi exposta à leitura em casa, a livros, etc., e de uma que praticamente nunca viu um livro na vida, né? Pois é, então o que a escola ela vai parecer que ela está dando a todos o mesmo tratamento, mas efetivamente esse tratamento vai ser diferente, vai ser desigual, porque aqueles que chegam mais à escola, mais próximos à escola, recebem um tratamento mais adequado. Efetivamente, têm mais chances de aprender. Aqueles que chegam na escola mais distantes da escola, recebem um tratamento inadequado, que não leva em conta a sua relação com a escola. E, portanto, vão receber piores chances de aprendizagem. Então, esses alunos deveriam receber uma atenção especial para conseguir quebrar essa dinâmica da desigualdade. É isso também, Cláudia, que você... Com certeza. Aí que o diálogo entre as políticas públicas ajuda mais. Porque muitas vezes se diz, mas querem que a escola resolva problemas os mais complexos. Sim, se a gente acredita no papel da educação... de fato, a escola pode muito mais do que a gente acredita que ela pode. Mas isso não quer dizer que as outras políticas, especialmente as políticas sociais, não tenham um papel muito relevante nisso. Então, o apoio, desde a primeira infância, do trabalho conjunto entre educação, saúde e assistência social é decisivo. Então, nesse sentido, o Criança Feliz faz ajuda bastante, visitação domiciliar, ensinando a mãe a estimular o bebê. Algumas escolas de parentalidade que dão livrinhos de bebês para famílias que estão em condições de vulnerabilidade. Preparar a professora, e aí vem a questão da profissionalização, preparar a professora ou professor para um trabalho mais efetivo com jovens em situação de vulnerabilidade, essa questão de apostar na criança, que o Maurício descreveu como um pouco mais distante da escola porque os seus pais não tiveram uma vida escolar, é fundamental, porque se a gente quer entregar a aposta que a gente faz na educação, que a educação emancipa, a gente precisa trabalhar todas as políticas juntas para garantir que cada uma das crianças, com as suas peculiaridades, esteja pronta para aprender. Você estudou até que série? Até a 2ª série. Eu estudei até a 4ª série. Você parou de estudar? Porque eu estou gestante, estou grávida, aí eu desisti. E aí, Cláudia, eu queria avançar um pouquinho e rapidamente num ponto que a gente não tocou aqui. Na verdade, a gente passou várias vezes por esse ponto, que é a questão de gênero. Eu queria abordar especificamente com você, porque algumas pesquisas mostram para a gente a importância da educação de mulheres para diminuir a desigualdade. Quando a mulher conclui o ensino médio, por exemplo, o ciclo de miséria se rompe e a próxima geração já sai da pobreza. Conta pra gente como isso acontece, Cláudia. Olha, um grande pesquisador, infelizmente faleceu esse ano, Guilherme Perry,
que é um colombiano, ele fez uma pesquisa em que se constatou que na América Latina, quando a menina conclui o ensino médio, você interrompe a transmissão intergeracional de pobreza. Quer dizer, você tende a interromper a transmissão intergeracional de pobreza. Ela começa a enxergar o mundo de outra maneira, inclusive cai a taxa de fecundidade da mulher, tem uma correlação muito importante com a escolaridade. Ela zela pela educação dos seus filhos de uma forma mais informada. Não é que a mãe mais pobre não queira o melhor para os seus filhos, é que ela não tem acesso à informação do que faz com que seus filhos aprendam mais. Ela não pode lutar pelos direitos que ela tem, às vezes ela desconhece os direitos que ela tem. E sendo filha de uma mãe que não completou o antigo ginásio, a gente constata como isso é importante. Olhar para as mulheres com todo o seu potencial. O Brasil, na média, voltamos à média, Maurício, na média, as meninas têm mais anos de escolaridade que os meninos, mas boa parte do abandono escolar por parte das meninas tem a ver com gravidez precoce ou com cuidado dos irmãos. Daí porque a agenda de uma escola com mais horas ou com tempo integral pode ser muito positiva para as meninas, porque elas se libertarão do cuidado dos irmãos menores enquanto os pais trabalhem, para poder cuidar da sua escolaridade e de uma outra coisa que é decisiva se a gente pensa em formar um ser humano integral, que é poder viver a sua infância e adolescência sem carregar a família nas costas. E a gente precisa garantir isso para as meninas, né? Pergunta agora. Maurício, o Herbert Heck, de Nova Friburgo, que é nosso membro lá no estado do Rio de Janeiro, mandou um comentário para a gente que é bem relevante e a gente até chegou a tocar nesse assunto no bate-papo sobre educação básica há algum tempinho atrás. Ele falou, como a Cláudia também já tinha acabado de fazer a menção, da necessidade de consenso entre as forças políticas, entre os entes da federação, Estado, município e governo federal, para melhorar a qualidade da educação, mas também para diminuir desigualdades. Como que você vê a interseção entre essas áreas, entre esses entes de uma forma geral, Maurício, o que eles têm feito para diminuir desigualdade? Eu vejo isso como um tremendo desafio. Um tremendo desafio, porque o território é onde as pessoas vivem e é onde as políticas chegam. Do ponto de vista das famílias, as famílias têm as suas demandas, as mais diversas, que devem ser atendidas por políticas públicas. As políticas públicas, elas chegam, no entanto, setorizadas e ofertadas por entes diferentes. Veja, no caso de São Paulo, a divisão do município de São Paulo na área da saúde não coincide com a educação. Bom, só isso já mostra... Quando a gente fala de primeira infância, então, aí a gente vê... Ou seja, não há o instrumento de divisão territorial da cidade, um instrumento administrativo importante. O instrumento que a saúde tem não é o mesmo que a educação tem. Então, só isso já dificulta a coordenação das políticas. São políticas desarticuladas completamente. Pois é, o que a gente... Então, eu vou dar 2 exemplos aqui, né? A gente fez trabalho de campo num bairro pobre de Campinas, e é uma escola... É um bairro com características muito, muito comuns a tantos outros, né? Na franja, na entrada do bairro, você percebe casas mais acabadas, as ruas são asfaltadas. Quando você vai entrando para o bairro, as casas, você percebe vielas, casas sobrepostas, que não estão em terrenos definidos e tal. A escola é uma escola super bem organizada, uma equipe super comprometida, uma escola disputada pelas famílias. Essa escola recebe uma série de problemas derivados da situação de pobreza que ela não tem condições, não tem mandato para atender, não tem competência. O que ela faz? Ela encaminha para outros serviços. Ela encaminha, ela não tem instrumento de acompanhamento e efetivamente ninguém tem. O outro serviço recebe a demanda, faz o seu atendimento, se tem que fazer um outro encaminhamento, tem que articular com o outro, pode até, na boa vontade, fazer.
mas não há uma instância que verifique se aquela família, se as demandas, as necessidades daquela família estão sendo atendidas. Em outras palavras, se uma criança ela está faltando a aula porque está com algum problema de saúde, por exemplo, é esse caso que você está falando, ou seja, está criando um problema grave, né, aí de falta às aulas, mas a escola não sabe o que o posto de saúde ou qual o encaminhamento que o médico ou o posto deu àquela criança. E se sabe, quando fez o encaminhamento, não sabe o que aconteceu depois do encaminhamento, não sabe efetivamente qual foi o serviço que o outro equipamento deu. E se aquilo eventualmente tinha ou não tinha alguma relação com a vida escolar da criança, por exemplo, porque um problema de saúde pode afetar. Pois é. Tem um outro exemplo, se você me permite, Leandro. Claro. A gente, há uns anos atrás, estudou o município de Teresina. Teresina tem políticas educacionais muito bem sucedidas, que tem uma continuidade enorme. A rede municipal tem uma equipe comprometida e que faz um trabalho de grande qualidade. No município de Teresina, nós vimos uma diferença muito grande entre as escolas municipais e as escolas estaduais. Então, o que a gente via ali? A gente via dividindo o muro uma escola municipal que funcionava com alunos saindo pelo ladrão, abarrotada, e uma escola estadual do lado esvaziada. Veja, a gente também percebeu uma demanda ali, como as escolas municipais são super disputadas e a matrícula era feita na escola, acontecia um fenômeno de que a escola estadual virava uma espécie de espaço de desalento e que recebia alunos um tanto quanto relegados a aprenderem pouco. Então, a gente tinha uma boa política que, na relação com uma política que assegurava condições piores de aprendizagem, acabava integrando um mecanismo de desigualdade. Como explicar a um aluno do ensino básico que, se ele estuda na rede pública de Buriti, no Maranhão, ele vale R$ 2.900? Mas se ele for matriculado em Pinto Bandeira, no Rio Grande do Sul, nele serão investidos quase 7 vezes mais. Existe uma desigualdade grande também na distribuição dos recursos financeiros para a educação, por estados, municípios e escolas, como a Cláudia tinha acabado de comentar. O Fundeb garante uma melhor distribuição do dinheiro, mas ainda há uma desigualdade de 500% entre as redes de ensino. Sem o Fundeb, então, seria muito pior, porque poderia ser de 10.000% essa desigualdade. Cláudia, pergunta então para a gente, se encaminhando para o final aqui, uma pergunta difícil e aí, está na hora da gente reformular o Fundeb e garantir que ele permaneça? Bom, em primeiro lugar, está na hora porque o atual Fundeb se encerra daqui a pouco. Então, nós precisamos. Foi um mecanismo muito interessante, começou como Fundef, depois avançou incorporando creches e ensino médio, então recursos para todo o processo que integra a educação básica. E ele tem sim um efeito nivelador de alguma diferença. Ele é uma grande chance de aperfeiçoá-lo e de garantir que ele nivele ainda mais as diferenças, porque ele lida com estados e municípios dentro de estados tidos como o mais pobre, mas muitas vezes o município pode estar num estado que não é tido como mais pobre e o município ser muito mais pobre. A gente precisa também pensar, e eu não vou entrar nos detalhes dado o nosso tempo, com a questão da suplementação que a União precisa dar para que isso aconteça, e vamos ter que ver se em tempos de crise fiscal a gente consegue ampliar, porque se a gente quer construir uma nação forte que tenha capital humano de qualidade para viver os tempos que a gente hoje vive, em que o advento da inteligência artificial e a automação acelerada vão tender a extinguir postos de trabalho,
em números muito grandes. Sim, outros postos serão criados, mas para competências de nível muito mais sofisticadas. Esse cenário, nos países desenvolvidos, já vem tornando a desigualdade ainda maior. E no Brasil, via empresas se mudando de volta para suas sedes, porque mão de obra barata não é mais um recurso importante dado à automação. Nesse contexto, nós temos que pensar grande, temos que pensar em diminuir de verdade a desigualdade que tenderá a crescer e que é a mãe da violência. Senão, todo o dinheiro que a gente não gasta nisso vai gastar em política de segurança pública que vai enxugar gelo no fim. Resolver agora. E para a gente finalizar, Cláudia e Maurício, o que já dá para resolver agora em relação às desigualdades na aprendizagem dos estudantes brasileiros? Eu queria que vocês citassem rapidamente 3 pontos prioritários para a gente atacar a questão das desigualdades. Começando por você, Cláudia. Um deles é o Fundeb, que, na verdade, é um conjunto de 27 fundos estaduais voltados a financiar a educação e, ao mesmo tempo, diminuir as desigualdades entre estados e municípios. Ele distribui recursos fiscais. Outro ponto importante é preparar, de fato, o professor para essa realidade que ele vive e as demais políticas sociais que se endereçam à criança e à juventude, criança, adolescência e juventude, para um trabalho mais efetivo com os recursos que a gente tem hoje. Um trabalho conjunto de educação, saúde e assistência social, se bem conduzidos, ajudam a atenuar. E o terceiro, e não menos importante, é ação afirmativa. Quando a gente fala em ação afirmativa, a gente está dizendo, em resumo, nós temos que dar mais a quem tem menos. A gente só compensa desigualdades se desde a primeira infância a gente tiver um olhar especial para as crianças pequenas em situação de vulnerabilidade. Melhor ainda se olharmos desde a gestação para essa criança até que ele termine a escolaridade obrigatória, já pensando em colocação desse jovem nos seus projetos de vida, nos seus projetos de futuro. Então falamos, Cláudia, de Fundeb, de um olhar integrado para a criança e o professor, né, na centralidade desse olhar integrado, e também de ações afirmativas, ou seja, foco nos mais vulneráveis. E para você, Maurício, quais são as 3 prioridades para a gente atacar o problema das desigualdades agora? Concordando com os pontos que a Cláudia apresentou, eu acrescento. Como primeiro ponto, nós precisamos deixar de pensar a educação como um processo de seleção contínua de alguns e de abandono de outros. Nós não podemos, a gente tem que, é urgente pensarmos no direito à educação como um direito para todos. Sem exceção, sem nenhuma diferença. Sem exceção, sem que nenhum grupo seja deixado com piores oportunidades de aprendizagem. Então, para mim, o primeiro ponto é uma concepção firme de direito que coloque o problema das desigualdades no seu centro, de modo muito firme, muito firme. O segundo ponto é que toda a análise que nós fizemos dos municípios, depois nós desdobramos os nossos indicadores vendo características da aprendizagem dos municípios que posicionava esses municípios nos nossos dados todos. A gente descobriu uma coisa que nos impressionou, na verdade. A característica dos municípios que mais explica o nível e as desigualdades é o percentual de alunos que aprende muito pouco, que lá na escala da Prova Brasil estão na faixa do abaixo do básico. É por isso, especialmente por isso, que os municípios têm nível de aprendizagem baixo.
Os municípios que têm um nível de aprendizagem alto no Brasil hoje são os municípios com percentualmente, menos alunos no nível abaixo do básico. Então, uma prioridade importante é a redução do percentual de alunos aprendendo muito pouco. E o nível abaixo do básico na Prova Brasil é realmente muito pouco. Terceiro, ao fazer isso, nós temos que prestar atenção se nós não estamos deixando gente para trás. Então, o terceiro também é ação afirmativa. É uma atenção especial às parcelas, aos grupos da população mais expostos ao risco de aprenderem pouco. E como a gente já falou aqui, a gente sabe onde eles estão e a gente já sabe o que fazer. É um jogo de cartas marcadas. Nós sabemos quem são e onde eles estão. Gente, muito obrigado. Eu queria agradecer a você, Cláudia, e também a você, Maurício, por esse papo tão produtivo. Bom, eu queria agradecer o meu aprendizado de hoje. Aprendi muito com os meus colegas aqui de podcast e espero ter podido contribuir com os nossos ouvintes e com vocês. Contribui muito, Cláudia, obrigado. Maurício, muito obrigado a você também por participar e por trazer ao nosso ouvinte aqui do Bate-Papo Agora algumas ideias, alguns insights sobre desigualdade. Muito obrigado, Leandro. Foi um prazer estar aqui, um prazer ouvir a Cláudia, aprender com você também, Cláudia. E até o próximo. Até o próximo. Eu quero agradecer também você que chegou até aqui com a gente. Eu espero que você tenha gostado. Se você não gostou, se você tem qualquer comentário, dúvida ou sugestão, comenta lá nas nossas páginas. A gente vai conversar. Se você quer ser membro do Agora, vai lá no nosso site e cria seu cadastro no agoramovimento.com/participe. Você vai receber não só esse, como o próximo episódio e outros conteúdos exclusivos, sempre em primeira mão. Se quiser encontrar mais informações sobre o Movimento Agora, além do nosso site, nós também estamos nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram e no LinkedIn. Até o próximo, gente! Bate-Papo Agora. Bastante. Sabe do que é?